Autoridades de saúde estão preocupadas com a situação da pandemia aqui no estado de Pernambuco. E a gente precisa entender, né, o que está acontecendo. E é importante a gente ouvir quem está com um amplo conhecimento do que está ocorrendo, está com as informações, tá? Não apenas informações na área de saúde mesmo, como também na questão da logística. Nós vamos conversar com o infectologista Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos. A gente está muito preocupado, doutor Demetrios. Inclusive, a gente tem ouvido prefeitos aqui, né? O prefeito, por exemplo, lá de Petrolina, o Miguel Coelho, disse que está tudo lotado. O prefeito de Araripina disse que estava transferindo pessoas para Serra Talhada, mas Serra Talhada também já lotou, né? Como é que está essa situação? Neste momento, o último informe que eu tenho é 95% das unidades de terapia intensiva já lotadas aqui em Pernambuco. Pois é, o problema é muito sério, né? Principalmente porque leito de terapia intensiva vai ter um momento que vai ter um limite e que não vai conseguir abrir mais leitos. Porque é um leito altamente especializado, onde você precisa ter um médico capacitado para trabalhar nesse ambiente, uma enfermeira capacitada, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Então, não se cria um leito do dia para a noite. Então, está sendo comprado novos equipamentos, mas o que é que já está sentindo? Uma dificuldade de encontrar pessoal para trabalhar nessas unidades. Então, lá no Oswaldo Cruz mesmo, nós estamos tentando abrir mais 10 leitos, mas o nosso entrave é justamente a conseguir chamar pessoas com capacidade de trabalhar em terapia intensiva. Então, isso é um problema muito sério e que isso pode, no futuro, ter um importante impacto no número de mortes das pessoas aqui no estado. Essas restrições que foram adotadas, né, aqui no estado, inclusive eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o secretário de Defesa Social, doutor Antônio de Pádua, porque a gente tinha informações no final de semana de que a coisa poderia endurecer, tá? Que os governadores estariam tentando fazer um acordo para fazer uma medida única. Essas medidas aí, esse toque de recolher final de semana, isso é suficiente, doutor? Olha, isso na verdade é o primeiro passo para avaliar como é que vai se comportar a população a partir daí e como esses números vão se comportar. Porque conseguir um equilíbrio entre a questão epidemiológica, a questão sanitária da pandemia e a questão econômica é muito difícil. Então, a gente tem que olhar também pelo lado econômico das pessoas que precisam dos empregos e trabalhar para sobreviver. Então, não é fácil essa decisão de se chegar e dizer, olha, vai fechar tudo e pronto. Então, são várias variáveis pensadas e analisadas para se tomar a decisão que tipo de restrição vai ser adotada. Então, certamente, se isso não surtir efeito, o próximo passo será ampliar essas medidas restritivas. Vale lembrar que lá no ano passado, quando começou a ter a flexibilização dessas medidas, sempre era dito, olha, no momento de necessidade, isso vai voltar. Então, não se descarta uma possibilidade de progressão dessas medidas restritivas. Então, vamos avançar, doutor Demetrios, sobre essa situação de medidas restritivas. O Conselho Estadual de Saúde emitiu uma nota se posicionando com a recomendação de um lockdown de pelo menos 15 dias para tentar recompor a rede assistencial com suspensão, inclusive, de aulas presenciais em todo o estado e outras medidas de restrição. Vai ser necessário realmente fechar tudo de novo? Pois é, se você tem... é extremamente importante se você tiver um consenso, inclusive, de toda a esfera de poder. Não só o governo estadual, mas o Ministério da Saúde, os governos municipais, tendo o mesmo discurso, porque aí fica muito mais fácil da população compreender a real necessidade
dessas medidas, que não são medidas fáceis do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Agora, são medidas necessárias do ponto de vista sanitário. Se você tem uma linha de pensamento, um discurso único dessa importância, isso vai ser muito mais fácil. Agora, se cada tipo de poder fala uma coisa diferente, é muito complicado a população entender a real necessidade do isolamento. Essa questão do isolamento, a gente tem, evidente, o governo também pregado desde o início, mas parece que a gente vai encontrando algumas coisas ou obstáculos, parecem até intransponíveis. É a questão do transporte público. Agora mesmo, a gente estava mostrando uma aglomeração, o pessoal, para pegar o cartão, vem. E uma situação um pouco absurda, doutor Demetrios, porque tem um telefone para resolver, e o telefone o povo dizendo que não funciona. E essas filas enormes. A gente mostrou hoje o metrô. Metrô também, a aglomeração. O CBTU disse, não, porque teve um problema aqui. Sim, mas todo dia tem problema e eles não conseguem, pelo menos, minimizar a situação. E lá vem o auxílio emergencial de novo, daqui a pouco ainda vou falar sobre isso. E aí as filas da Caixa Econômica também, ninguém conseguiu resolver isso. Neste momento, as pessoas, vou sair de casa, qual é a recomendação, doutor Demetrios? É a utilização de máscara, né? Então, se você está dentro de um ônibus que não tem como, está lá aquela situação, um ônibus lotado, você não tem como esperar um ônibus mais vazio. Pelo menos entra no ônibus de máscara. Então, que a utilização de máscara vai diminuir o risco de contaminação. Agora, se você entra no ônibus, tem metade do ônibus está sem máscara, é óbvio que numa situação como essa, o risco vai ser muito pior. Então, eu acho que se hoje você não tem como dar uma solução na questão dos transportes públicos, então, pelo menos, deve ser diminuir o risco, né? Minimizar o risco dessa transmissão. E aí é a utilização de máscara e a obrigatoriedade. E cabe também, por parte da população, conscientizar-se dessa utilização. O ideal seria que não fosse dessa maneira, obviamente, mas talvez, se for instituído um lockdown, não sei como é que vai estar essa programação, mas sendo instituído, certamente vai diminuir muito a população dentro do transporte urbano e aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais vão ter um ônibus mais vazio para se locomover. Agora, falar em lockdown sem falar em ajuda àquelas pessoas que não vai ter como trabalhar, isso também é muito difícil. Por isso que o ideal, como eu já falei anteriormente, é você ter uma articulação perfeita e harmoniosa entre todas as esferas do poder. A gente está vendo algumas coisas, doutor Demetrios, que no início da pandemia não se via. Pessoas jovens, alguns governadores, prefeitos estão falando assim para conscientizar. Pessoas jovens, 22, 23, 24 anos, né? Vamos, inclusive, citar uma senhora, uma jovem senhora, 36 anos, saiu, pegou um avião, estava tossindo no avião, chegou aqui, aí foi subir a escada onde morava o filho. Caiu no meio da escada, foi socorrida, 2 dias depois morreu no hospital. Por que essa cepa, ou essas cepas, essas variantes, elas fazem isso, doutor Demetrios? Olha, ainda não tem uma confirmação exata. O que se tem é a ideia de que essas variantes realmente possam ter casos mais graves. Mas, por exemplo, a variante brasileira, né, a variante de Manaus, existem algumas situações, ocorreram algumas situações lá em Manaus, em janeiro, que são situações que confundem se o número de mortes que aconteceu foi por conta de uma dessa variante piorar o quadro clínico ou foi por conta do colapso de leitos de UTI e principalmente a questão da falta de oxigênio. Então veja que eram situações que as 3 poderiam estar juntas ou uma tá ser mais responsável do que a outra, mas certamente só pelo fato dessa variante, aí já tem confirmação, ser mais transmissível, por si só,
o aumento de número de casos já pode levar a uma gravidade, né? Porque você vai ter o colapso do sistema de saúde e, com isso, muita gente vai morrer sem a devida assistência. Então, o que é que deve ser feito para diminuir isso? As pessoas precisam respeitar a questão do isolamento social e a utilização das máscaras, até ter vacina para todo mundo. Veja, os jovens são os principais responsáveis pela cadeia de transmissão do vírus, porque os idosos estão em casa. Então, os jovens é que vão para as baladas, vão para os bares, vão para os restaurantes. Então, essas pessoas estão levando o vírus para dentro de casa. No entanto, não existe vacina para os jovens, certo? Então, a população de 20 anos a 50 anos não vai ser vacinada nem tão cedo. Não existe previsão de vacinação para essas pessoas. E são elas que estão sendo responsáveis pela cadeia de transmissão do vírus. Então, teremos ainda um bom tempo até chegar realmente uma vacinação em massa de grandes problemas em relação a número de óbitos. Olha, doutor Demetrios, muito obrigado. Espero contar outras vezes com o senhor aqui para dar essas explicações valiosas, viu? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade.